A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas, espaço de diálogo que coloca no centro da conversa a cultura em suas múltiplas formas e expressões. Nós estamos colocando em evidência as características mais marcantes de um povo, os talentos de uma gente. E hoje recebo, no contexto do mês que celebra o professor, a educação, a professora, nós estamos aqui com uma confreira querida, professora, poeta, ensaísta, ocupa a cadeira 26 na Academia de Letras da Bahia e também é membro da Academia de Letras de Itabuna, nossa querida Alita. Ela que é de uma fortuna crítica ampla e que reconhece o seu talento, a sua sensibilidade como poeta e vem por videoconferência, diretamente de Salvador, falar conosco. É a Heloísa Prazeres. Confreira, seja bem-vinda. É uma honra para nós ter a sua participação no nosso programa e eu tenho certeza que o nosso telespectador sairá dessa conversa muito melhor do que chega, porque a sua sensibilidade toca a todos nós e a todos que contigo têm um contato, contigo têm uma interlocução. Seja bem-vinda. E aquela pergunta, para dar as boas-vindas, já com uma pergunta difícil. Quem é Heloísa Prazeres, ela por ela? Oh, muito obrigada, Rafael. Um prazer estar com você. Agradeço este convite, esta oportunidade de falar no seu programa prestigiado, necessário, enfim, para mim, só para me imaginar como pessoa, essa hipótese de pertencimento, de estar aqui hoje nesta cadeira, tem muito significado, porque eu sou essa pessoa enraizada, eu sou essa pessoa que, em processo, porque todo poeta, ele não sabe, ele está construindo seus caminhos, mas no meu caminho eu tenho esta raiz que você hoje me proporciona, trazendo-me para esta conversa, este papo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E aí, continuando essa conversa, eu queria lhe provocar sobre algo que lhe é muito caro, que é a sua formação aqui e aquilo que nós conversávamos no preparo dessa entrevista, essa geografia dos afetos e o papel que Itabuna, sua família e personalidades históricas da nossa cultura tem nessa sua formação dessa geografia dos afetos, né? Para que as pessoas que não conhecem a Heloísa saibam desse vínculo tão forte com a sua terra, com a sua gente, com as suas origens. Só este vínculo surge principalmente no meu texto de criação, porque o professor, o pesquisador, tem um roteiro de leituras e de interesses que correm paralelos à sua caderneta, na qual essa pessoa vai anotar a sua vida afetiva de alguma forma. Então, como eu sou natural desta região, da região cacaueira, dessa região herdeira desta tradição de poetas, narradores, então eu fiquei aí até os 14 anos. Então, eu devo os temas, você referiu o afeto, não é? Os topônimos, os antropônimos, as pessoas da minha família, que eu acho que fui premiada de estar e de conviver com pessoas de cultura, pessoas da cultura, voltadas como José Dantas de Andrade, meu tio, que foi um pioneiro, não só na guarda da cultura local, como uma pessoa que proporcionou, que foi, eu usei o termo, um agitador cultural, e ele foi à frente do seu tempo. Então eu devo a essa raiz, a essas pessoas. Citei Dantinhas, gostaria também de mencionar João Martins de Oliveira, tio Juca, que abriu a sua primeira estante, não é? Porque naquela época nós somos filhos de famílias leitoras. Então, naquela época havia estantes nas casas e os adultos nos proporcionavam
eles faziam a seleção e nos proporcionavam esse acesso. Então eu realmente sou completamente rendida e endividada, não é, em relação a essa oportunidade que tive de visitar as bibliotecas familiares e também do meu próprio irmão, na minha própria casa, porque Renato de Oliveira Prata, que também é um poeta, ele muito cedo ele iniciou, não é, o seu gosto pela literatura, pela leitura, e assim um foi puxando o outro, sempre. Mais ou menos este é o percurso. Agora eu vou convidar os nossos telespectadores, Heloísa, para conhecer um pouco da sua obra. Então nós vamos colocar as capas dos livros. Você vai comentando livremente as inspirações e os traços de cada uma dessas obras. E depois nós vamos dedicar uma atenção especial à trilogia que você escreve no período pandêmico e ao seu mais novo livro, Nossa Casa Alheia. Então vamos ver esse primeiro. Divide tela para a gente e Heloísa vai... Este livro eu o tenho em alta estima, porque é o meu primeiro momento de reflexão, né? É a liberdade que eu me dou para me voltar para a literatura do Centro-Sul baiano. Comparativamente, dentro do continente americano, sul-americano, eu coloco essas vozes em contato com as novelas da terra. Porque lendo Juan Rulfo, lendo o Gabriel Garcia Marques, enfim, entrando em contato com o mundo hispânico, a gente descobre que, de certa forma, nós como brasileiros, talvez pela barreira da língua, tínhamos uma espécie de continente submerso. E nessa oportunidade de saída para estudos de pós-graduação, eu fui fazendo, através da literatura comparada, essas pontes, essas ligações. Então eu tenho um carinho muito grande. Esse livro foi do ano 2000. É um livro que está associado aos meus trabalhos de professora, de pesquisadora. E na medida que nós apresentamos a obra de Heloísa, nós estamos apresentando também para vocês essas múltiplas dimensões do seu fazer como escritora, pesquisadora, poeta, ensaísta, enfim, estudiosa do campo da cultura e mais especificamente da literatura. Vamos lá, gente, mais uma imagem. Este livro data de 2018. Eu gosto dessa solução da capa, gosto muito porque eu trago a representação dos arcos de sentido através do trabalho de Jamison Pedra, meu companheiro de 55 anos, agora saudoso, mas que sempre esteve como esteio em relação à representação gráfica dos meus trabalhos, primeiramente querendo falar da capa. Mas é uma recolha de toda a minha produção, daquela que eu considerei que estava afinada tematicamente, da minha produção como leitora mesmo. São leituras críticas, ensaios, é bastante variado. É um livro do qual eu gosto muito. Dentro do que eu disse no início, da fortuna crítica robusta de Heloísa, eu vou fazer menção à nossa querida confreira Tica Simões, quando ela fala dessa pluriversalidade do fazer de Heloísa. Ela diz assim: ressonância de uma vida de produção, ventura e alegria é alguém poder olhar para trás na caminhada longa da vida e ver que deixou marcas. É esse ar que sinto. Não somente as articulações que você engendrou na edição desse livro, mas, especialmente, o sentido do seu caminhar ensaístico, literário, cultural e de tradução. Na fortuna crítica de Heloísa, nós temos membros da Academia de Letras da Bahia, da Academia Brasileira de Letras, nós temos figuras como Aleilton Fonseca, Ciro de Matos, nosso querido Florisvaldo Matos, o Flori, enfim, uma infinidade de pares que reconhecem a estatura dessa escritora, poeta, ensaísta para a literatura baiana brasileira. Heloísa, vamos seguir mostrando sua obra. 30 minutos, você me perdoa, é um pouco corrido, mas é porque o tempo curto para falar desse manancial de inspiração e de produção. Vamos lá, mais um livro para mostrar para os nossos telespectadores.
onde Este habitamos. livro, este livro é uma experiência exclusiva de poesia. Não é o primeiro foi Pequena História. Este é o segundo, exclusivo de poesia. É uma liberdade a qual eu só vim me dar, não é? Como pessoa múltipla que desempenhava papéis de ensino, de pesquisa, mas a caderneta poética sempre existiu, e esse livro ele representa este momento de liberdade, liberdade sob a palavra, como diz Otávio Paz. Eu tive a felicidade de ter a leitura do nosso querido Ciro de Matos, né? O nosso presidente de honra da Alita, ele se debruçou lá atrás sobre esse nosso livrinho. Eu tenho muito carinho por esses estudos e pelo resultado desse trabalho, né? Mais uma vez com capa de Jamison. É poesia, apenas poesia. Antes de falarmos da trilogia que você escreve no período pandêmico, eu quero vir agora à mais recente obra, que é A Nossa Casa Alheia. Está aqui conosco. E me toca muito a sua perspectiva de pensar esse alheamento de si, né, na condição de poeta. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Esse programa também é acompanhado por estudantes de letras, pela turma que está escrevendo. Então, pensar nessa forma de enxergar quem somos na medida em que estamos nos colocando nessa condição de quem quer escrever para chegar ao outro, né? Por que Nossa Casa Alheia? Olha, os teóricos, aqueles que são teóricos e filósofos e que pensam a poesia, que pensam a palavra, o engrandecimento do ser e toda essa teoria, eles dizem a poesia é fonte de linguagem. Então, quando você escreve, você não é uma subjetividade exclusiva, você tem um lastro de experiência, de vivências que falam do outro. Eu até cito no início um verso onde diz assim: quem é que segura a minha mão, né? Quando eu inicio a assentar nas primeiras linhas, as primeiras margens, quem está comigo, quem segura a minha mão. E antes disso eu tenho também um poema que eu chamo de Visitas, que eu digo assim: às vezes no intervalo da poesia alguém chega e me arrebata enredos, emenda a vontade e os sentidos e toma-me de empréstimo a própria mão. Então é a questão da outredade, não é o outro, que é a colaboração de você com o seu eu ideal e o seu eu imaginado, né? Que este fluxo, esta comunicação na criação é constante, é constante. Então é alheia por isso, porque me pertence e também está voltada para o outro, para a casa do outro. Verdade. Eu ia dizendo, tendo acesa a vigília dos peixes e o tempo não detém a vida, então essa compõe a trilogia que você escreve no momento de recolhimento, nesse momento tão difícil para todos nós enquanto humanidade. Como foi essa experiência? E aí eu queria que você fizesse esse alinhavo entre as três obras para depois eu arrematar com a seguinte questão que eu já vou lhe antecipar. Quando é que foi que a Heloísa descobriu essa força do tempo que não detém a vida? Nós somos seres no tempo, né? Tempo e ser. E os filósofos dizem assim: cantar e pensar são ramos vizinhos do poetar. Então, eu já tenho esta referência de uma reflexão filosófica. Bem, eu acho que nunca o ser humano havia vivido na sua condição de espécie, que foi a que nos relegou, não é, a vivência pandêmica. Nós vivemos recolhidos, chegávamos nas janelas, não é? Olhávamos, eu tenho alguns versos que eu digo através de frestas, não é?
e o afeto não podia ser expresso, não podia haver o toque. Foi uma experiência para todos nós muito difícil, com aquela questão social do isolamento e da fragilidade social que não podiam se isolar. Então, isso foi tema, de certa forma, não só para esse reconhecimento, mas como também para o confronto disso. Então, eu confronto em alguns momentos esta dificuldade, né, esta incerteza, nós não tínhamos futuro, e eu confronto pela palavra, pela poesia. Então, tem muitos poemas dedicados especificamente a essa experiência tão dura que todos nós vivemos, não é? Quantas perdas, quantos equívocos. Eu acho que todos que escrevem, que refletem, que pensam a vida, de certa forma, teve um sofrimento, ironicamente, que enriqueceu. Eu, na idade que me encontro, acho que ter vivido um momento pandêmico, que eu conhecia apenas através das leituras, não é? As situações vividas na história com as pestes, com as varíolas, então, de repente, nós nos defrontamos agora, né, em pleno século XXI, num mundo globalizado, e essa questão do distanciamento social e desta questão de saber, de perguntar, terei eu um amanhã? Não é? A reflexão é mais ou menos essa. Agora, para traduzir em poesia, eu chamo de tenda acesa e eu refuto dizendo assim: sei das astúcias de guardar o tempo, portanto, anoto tudo no diário. E quando ocorrem visitas de amigos, é para eles que a tenda armo. Uma tenda acesa, uma tenda de esperança. Mais ou menos isso. Luísa, você traz no Tempo Não Detém a Vida a relação da palavra com corpo, palavra corpo, e no seu soneto Pelo Corpo, queria ter aqui a oportunidade de dizê-lo, e queria que nós já conseguíssemos repercutir essa relação, né, embrincada da expressão através da corporeidade e através da poesia. É preciso dar ao corpo um refúgio, um quadrado indistinto que acomode os excessos que ao dia se concede, sem que à noite o arrebatem sonhos. Braços laços pendem lado a lado, pernas bambas ausentes os motivos, um coração já pulsa confrangido, e ninguém compadece tais maltratos. Pelo corpo encarnados existimos, brilha a mente e a esta se depõe a excelência do cerne soberano. A espinha já curva se arrefece, e ao longo caule que arremata o dorso, quem lhe escuta o triturar do osso. Essa relação da poesia, que é tida como o fluxo no campo das ideias e do intangível, quando ela chega ao corpo, nos tritura a existência e ao mesmo tempo é refúgio. Como a poeta alinhava isso? Pela fenomenologia, nós somos inseridos no mundo pelo corpo, né? Como o Bachelard tão bem lembra. Então, nesses momentos em que o corpo paralisa, o corpo não tem o contato com o outro. Então, todas essas barreiras, todas essas proibições nos levam a essa convivência como espécie mesmo. A gente sobreviveu como espécie. Então, poeticamente, saiu dessa forma. Né? Quem lhe escuta... ação... Vamos ver um pouco das imagens que mostram a Heloísa no contato com o outro, no ofício de docente e também nas suas andanças pelas academias de letras, por aí afora, pelas festas literárias. Vamos mostrar essa poeta de corpo e poesia no cotidiano e nas ações sociais. Mostra imagens pra gente, aquelas fotografias aí. Exatamente. São momentos ainda, viu, Rafael? São momentos ainda
de reuniões remotas. Nós não podíamos presencialmente realizar nada, não é? Naquele painel anterior, e a minha posse foi por via remota. Então, eu acho que essa situação, né, eu estou aí lendo o meu discurso, fazendo o ritual de posse através das câmeras. Foi algo assim que dá continuidade àquela questão do cerceamento ainda. Mas hoje que a gente está fazendo a experiência de deslocamento aos lugares, estão em outras imagens, eu tenho procurado prestigiar e frequentar. Né? Eu já tinha lhe dito antes, frequentei a feira de Mucugê recentemente, fui a Flipelô, fui à Bienal do Livro, então eu quis muito essa interação, este contato corpo a corpo, e levar também, acho que levar a palavra. Nós fomos em grupo, um grupo que representou a academia. Então, acho que esse diálogo com a sociedade, esta atitude, não é, de interação com o público, eu quis cumprir dessa forma, e o fiz com muita alegria. Então, daqui a pouquinho deve ter imagens desse momento. Vamos passar algumas imagens para ilustrar um pouco dessa presença de Heloísa, agora já física, né? Nós vimos algumas imagens das posses e da presença virtual naquele momento pandêmico. Por quê? Porque nós estamos contextualizando, gente, a escrita de Heloísa, dessa trilogia poética que estava ambientada no período do recolhimento. E aí agora ela lança Nossa Casa Alheia, que é uma obra desse pós-pandemia, desse processo todo de retorno à ação desse corpo que vai ao encontro de outros corpos. Vamos mostrar imagens. Essa é a imagem do discurso da posse online, mas vamos para frente, mais imagens. Aí aqui é muito especial. Esta assim, eu fiz um álbum com essa, porque eu fui convidada através do presidente de honra, através de Janete. Eu fui muito bem recebida por Caetano também, por Lourdes Bertol. Foi uma noite gloriosa. É a minha posse na Alita. Então, a nossa conterrânea e confreira, Heloísa, recebendo a nossa estola, a Academia de Letras de Itabuna. Heloísa, nós estamos chegando aqui aos últimos minutos da nossa conversa, 30 minutos, conversa boa, com gente querida e talentosa, passa ligeiro. Então eu quero te dizer que eu espero que essa seja a primeira de outras tantas conversas. E eu queria chegar numa outra dimensão aqui da nossa conversa, que é a dimensão professora, formadora, né? Durante toda a sua trajetória, como é que você viu esse processo, as mudanças que ocorreram na formação dos professores e pesquisadores na área das letras, da literatura, e os desafios desse nosso tempo, né? Esse tempo em que o diálogo com a tecnologia é uma necessidade e às vezes uma imposição, mas também pode ser recurso de emancipação de consciências, ao mesmo tempo que pode ser de alienação. Como é que você está enxergando aí de sua larga experiência esse cenário e isso tudo também conversando com a formação de leitores? Sem dúvida. Não, eu vivi a década de 60, na minha juventude. Nos anos 70 e 80, eu fui para a sala de aula como professora concursada da UFBA. Depois eu tive necessidade de sair para me aperfeiçoar e fomos para uma comunidade que havia muitos estrangeiros, muitos latinos, muitos europeus, para a pós-graduação, porque o Brasil não oferecia, não é? Ou se oferecia
nós, como viajamos em família, fomos agraciados, Jamison, no caso, meu companheiro foi agraciado com a bolsa da Fulbright Laspal, e eu fui através do CNPq, através de um projeto, né, que apresentei para o meu doutorado. Então, eu fui para uma comunidade, eu fui para um país onde este mundo, este influxo, esta chegada derrubando barreiras, o mundo se pulverizando, a chegada dos computadores, e tudo isso eu vivi, vamos dizer, em loco, né? Porque entre 81 e 86 foram entre idas e vindas, eu estive nos Estados Unidos. Então, eu posso dizer que foi um aprendizado pela necessidade, pelas exigências dos cursos e para sobreviver mesmo, né? Em termos de cumprir as tarefas, os créditos, escrever os papers, escrever as teses. Então, eu entrei, assim, com alguma dificuldade no início, mas sempre muito amparada, porque havia uma comunidade, como eu disse antes, de estudantes estrangeiros muito unida. Eu era a única brasileira, então foi muito bom nesse sentido também. Percute no seu ofício quando retorna ao Brasil. E aí, para a gente arrematar essa primeira conversa, fechar e dizer um até breve aos nossos telespectadores, eu queria que você nos presenteasse com a leitura de um poema, com a declamação de um poema seu. Ah, pois é, então, com muito gosto. Eu havia falado antes no poema Visita, não é? E acho que também gostaria de lê-lo por inteiro, porque eu acho que explica bastante do título do meu último livro e é uma homenagem que eu quero prestar, eu digo, aos meus amigos. Às vezes, no intervalo da poesia, alguém chega e me arrebata enredos, emenda à vontade os sentidos e toma-me de empréstimo a própria mão. Muitas horas tenho, todos os dias. Talvez por isso o tempo sempre sobre e o meu cenário se povoe inteiro e a passeio vocês sempre voltem. Sei das astúcias de guardar o tempo, por isso anoto tudo no diário. E quando ocorrem visitas de amigos, é para eles que a tenda armo. Eu gosto muito deste poema, eu acho que ele abraça. Olha aqui os bastidores que acompanham a nossa conversa, aplaudem a sua poesia e a celebração da amizade e da vida, expressas pelos versos e pela sensibilidade poética de Heloísa Prazeres, a quem eu agradeço penhoradamente a participação, a generosidade, a gentileza e o cuidado. Quero agradecer a vocês e dizer que o Naquela Mesa Entrevistas vai ao ar toda terça-feira às 21h30, todo sábado às 18h30 pelas múltiplas plataformas sobre as quais a TVI atua. Heloísa, muito obrigado, querida, e espero que esse seja um até breve de outras tantas conversas. E a você que nos acompanha já sabe, esse é o Naquela Mesa feito especialmente para você.